Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, muito bom dia! Bom dia nesta quarta-feira. Quarta-feira é o quarto dia útil, né? Quarto dia, melhor dizendo, da primeira semana do mês de julho de 2024. Hoje é o terceiro dia do mês de julho, né? E o quarto dia da semana, né, de julho de 2024. Nós estamos aqui no nosso reflexão do dia, né? Reflexão do dia, continuando aí com a nossa reflexão sobre o livro do Apocalipse, né? Estamos aí cada dia lendo um texto, né, do livro do Apocalipse, para compartilhar com você a palavra do Senhor, com o objetivo de ajudar você a compreender, tá certo? O sentido simples e comum que a palavra de Deus tem, tá? E a maneira de melhor compreensão da palavra. Nós paramos aí no versículo 8 ontem, né? Nós lemos o versículo 8 do capítulo 1 de Apocalipse. Hoje nós vamos entrar aqui no versículo 9 do livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu, João, irmão e vosso coparticipante na tribulação, no reino e na paciência em Jesus o Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus o Cristo. Versículo 10. Estive em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que vês, escreve-o em um livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. É bom nós pararmos para analisar, e no versículo 9 aí, nós temos aí João, né, comunicando conosco, mostrando as suas fragilidades, né, as suas características humanas. O contexto, ele afirma: eu, irmão e vosso coparticipante na tribulação. Evidentemente que essa tribulação, né, que não tem nada a ver com a grande tribulação, né, que nós futura, né? Está falando do tempo dele, do presente dele, do momento em que ele estava vivendo, tá? Agora ele fala assim, no reino, né? Nós já vimos aí que Deus, ele tem um reino, né? E ele move, o reino move de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua ordem, o reino de Deus move. E Jesus, o Cristo, né, falou muito sobre a questão do reino de Deus, né? E ele até afirmou que só faz parte do reino de Deus aqueles que nascem de cima e que é necessário nascer de cima para conseguir entrar no reino de Deus. E em Mateus capítulo 5 e no versículo 3, ele fala que os pobres de espíritos constroem o reino de Deus. Os pobres de espíritos fazem, né, o reino de Deus acontecer. Não vamos entrar nessa questão aí porque não é o nosso assunto. Nós estamos apenas enfatizando textos paralelos. Mas nós temos aqui agora, e na paciência em Jesus o Cristo, né?
da paciência de Jesus o Cristo. Então, nós temos aí a primeira personagem citada nesse versículo é Jesus o Cristo, que é, como nós já vimos, o responsável, tá, por transmitir a revelação do Pai Celestial a João. Tá? Então, Jesus o Cristo é o responsável para a transmissão da revelação do Pai a João. Ok? É o que nós já vimos aí nos versículos anteriores, tá? Ele fala que ele estava na ilha chamada Pátimo, né? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, nós temos aí Deus e Jesus. Pessoas diferentes, em patamares diferentes, em níveis diferentes. E, às vezes, nós não conseguimos separar isso. E nós misturamos, né? Distorcemos o nível, o patamar, né? O posicionamento das pessoas desse livro. E o livro é claro, né? As palavras são claras. O apóstolo João está falando aí de níveis diferentes, né? Testemunho de Jesus, paciência de Jesus, né? Ele está aí, paciência de Jesus, testemunho de Jesus e palavra de Deus. São elementos, né? São pessoas totalmente diferentes e em níveis diferentes. Deus é um, Jesus é outro. Tá? O livro deixa claro, né? E nós observamos aí que gostaria que você não me levasse a mal, né, de que eu estou afirmando isso ou aquilo, não. Eu estou apenas trazendo para você o que a Bíblia está dizendo. O meu compromisso é com o que a Bíblia diz. Agora, com, né, as particularidades interpretativas de cada um, aí é com cada um. A minha responsabilidade é trazer para você o que a Bíblia está dizendo. Tá? O objetivo do reflexão diária ou reflexão do dia é trazer para você o que a Bíblia está dizendo. Tá bom? Não tem nenhuma tendência, né, em puxar para A, para B ou afirmar isso ou aquilo. Não. As conclusões você tira. Tá bom? Mas o que está aqui no versículo 9 é dois personagens, né? Um personagem, que no caso é Jesus o Cristo, é o responsável por trazer para João a revelação do Pai Celestial, que é o dono da palavra. O Pai Celestial é o dono da palavra. Jesus é o portador da revelação do dono da palavra. É o que está dizendo aí no versículo 9, tá bom? E o versículo 10, estive em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Estive no espírito no dia do Senhor. A Bíblia não está se referindo, né, ao domingo, tá? Por quê? Porque o domingo ele foi decretado por um decreto papal e imperial a partir dos anos 300, tá? E o Apocalipse foi escrito, né, entre os anos 60 e 90 depois de Cristo. Evidentemente que João está se referindo ao dia que ele conhece, né? E o dia que João conhece como o dia do Senhor é o dia que está nos 10 mandamentos, tá? Então, João aqui ele não está se referindo ao domingo, por quê? Porque o domingo não existia, como o dia do Senhor, é claro. Entendeu? Então, João está se referindo ao dia que ele conhece como o dia do Senhor. Agora, pense comigo, João sendo um judeu praticante, fiel, zeloso, você acha que ele estaria falando de qualquer outro dia que não fosse o dia do Senhor que ele conhece, no caso, o 7º dia? Pense bem comigo, reflete. É só uma questão de reflexão,
tá? Evidentemente que vão não inventar um dia, né, se não fosse o que ele conhecesse. João está falando dentro do contexto dele, ele está falando do dia do Senhor que ele conhece. Qual é o dia do Senhor que João conhece? O sétimo dia. Entendeu? Esse é o dia que João se refere aqui. Olha, eu estou mostrando para você o que a Bíblia está dizendo, tá? Com lógica, com coerência, dentro do que o texto está dizendo. Dizer que aqui está se referindo a domingo é, no mínimo, incoerente. No mínimo. Tendo em vista que o domingo ainda não era conhecido. Tendo em vista que o domingo só foi decretado, tá? Nem bíblico é um decreto papal, tá bom? Constantino fez o decreto papal, né, imperial do domingo, e aproximadamente 1000 anos depois, a Igreja, né, Católica Romana o sacramentou, o autenticou, o confirmou como dia oficial. Porque na época de Constantino, o domingo foi decretado no contexto político, né? Uma forma de conciliar, né? Fazer uma conciliação das religiões que estavam, digamos assim, em brigas, né? Desavença entre si. Então, Constantino, para poder fazer, promover a união entre as religiões, ele decretou, então, né, como dia do Senhor, sendo o domingo, o dia do Senhor, referenciado ao Deus Sol, que era o Deus do Império Romano, na época, né, que Constantino era devoto do Deus Sol. Então ele faz um decreto oficializando o Deus Sol como Deus, né, da religião oficial do Império e, consequentemente, se o Império estava no comando, todas as demais religiões teriam que se submeter à religião, né, que Constantino decretaria como a religião oficial do Estado, ok? Estou falando com você dentro de contexto histórico, né? E contexto teológico, histórico, tá? E o texto que estamos falando. Todas as vezes que nós vamos meditar na Bíblia, nós precisamos respeitar, tá, o contexto que ela foi produzida, a cultura que ela foi produzida e o povo para o qual ela foi produzida. E só então, depois que nós compreendemos esses elementos, é que nós temos condições de fazer uma aplicabilidade, né, desse conteúdo, no nosso caso, né, para o Oriente, para o Ocidente. Tá entendendo? E eu estou procurando fazer com você aqui exatamente isso aí, tá? Analisando, lendo com você o texto, mas respeitando o tempo, tá? O contexto cultural, o contexto histórico em que o texto foi produzido, tá bom? Por isso que a tribulação aqui que João fala no versículo 9 não tem nada a ver com tribulação de acontecimentos futuros, porque ele está falando no tempo dele, para a época dele, tá? Ele está falando das lutas enfrentadas ali, que inclusive ele está, né, por causa dessa luta, ele está exilado na ilha de Patmos, ok? Espero que tenha ficado aí entendido para você, tá bom? E aí nós temos aí o versículo 11, né? João esteve em espírito, né, como nós já vimos aí, no dia do Senhor. Não é o domingo, você pode ter certeza e convicção que não é o domingo, porque só veio surgir, né, séculos depois, tá bom? E ele então, o texto aí diz que ele ouve por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, e ele vira, né, para ver quem está falando,
E a voz que falava por trás dele dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio, o primeiro e o último. Nós já vimos, né, de acordo com o contexto que João está escrevendo, nós já vimos qual é o primeiro e o último, né? Qual é o Alfa e o Ômega, que na verdade é Aleph e Tav, né? Porque os originais não estão escritos em grego. Grego é tradução. Tá? Nós temos no Ocidente tradução da Bíblia. Nós não temos a Bíblia, nós temos a tradução da Bíblia. Precisamos entender isso. Precisamos ter frieza, precisamos ter coerência, precisamos colocar o raciocínio para funcionar, tá? Porque a verdade é, a nossa Bíblia, ela é judaico-cristã, tá? E ela foi escrita, né, no contexto judaico-cristão, mas a tradução que nós temos nas nossas mãos, ela não é uma tradução do contexto judaico-cristão. Ela é uma tradução do contexto do Império Romano, tá? Cristão. O contexto do Império Romano cristão é um, e o contexto judaico-cristão é outro. E o que eu procuro conversar com você é exatamente dentro do contexto judaico-cristão, porque é a forma, né, mais coerente de não perdermos as raízes, as origens, né, e os princípios norteadores coerentes daquilo que Deus realmente falou, daquilo que Deus realmente passou, transmitiu, né, através dos seus profetas, através dos apóstolos, como é o caso aqui, né, do apóstolo João, tá certo? Nós estamos refletindo aqui. Eu observo aí com clareza que esse que nós já vimos, né, eu sou o Alfa e o Ômega, que nós já vimos aí no versículo 8, né, nós falamos, inclusive, ontem, né, e ele fala assim, o que vês escreve em um livro. Presta atenção, lá no versículo 1, volta lá no versículo 1, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe concedeu. Então, presta atenção, quem está falando aqui? João, ele está recebendo de Jesus, é claro, a revelação do Pai. Precisamos entender isso. E pelo fato dele estar recebendo a revelação do Pai e transmitiu a João, então isso que está sendo passado aqui agora é do Pai. Se refere ao Pai. Tá? Eu sou o Alfa e o Ômega, se refere ao Pai, porque a revelação é do Pai. Entendeu? A revelação não é de Jesus Cristo, é do Pai. Jesus Cristo apenas transmitiu a revelação a João. Ou melhor, transmitiu o seu anjo, né? De acordo com o versículo 1, e o anjo de Jesus, seu assistente pessoal, transmitiu a João. Então, João aqui ele está, né, assumindo o contexto em que a palavra lhe foi transmitida pelo mensageiro celestial. Tá? E se nós não tivermos essa compreensão, se nós não tivermos essa sensibilidade, nós vamos começar a distorcer, tá certo? O contexto, distorcer o texto, colocar alguém fora da posição, atribuir a alguém uma posição que ele não tem, ou tirar de alguém a posição que é devida dele, né, e atribuir a outrem. Isso acontece por quê? Porque é uma tradução. E se nós não respeitarmos esses princípios, nós vamos ter problema. Por isso que acontece, às vezes, né, nas nossas traduções, algumas aparentes contradições, incoerência nos textos sagrados. Por quê? Porque é tradução. E toda tradução está sujeita a isso aí. Principalmente quando a tradução é feita por alguém que não conhece, tá certo? As raízes, que não conhece o contexto que o texto foi produzido, e ao traduzir esse texto
sem conhecer, desconhecendo o contexto cultural e etc., que esse texto foi produzido, vai haver incoerência, vai haver, né, problemas que precisam ser resolvidos, tá certo? Então esse é meu objetivo com você, tá? De fazer com que você compreenda a palavra, mas no contexto que ela foi escrita, ok? Então aqui, no versículo 11, o apóstolo João, né, ele esteve em espírito no dia do Senhor, nós já falamos, ele ouviu a grande voz. Essa grande voz que ele está ouvindo aqui não é a voz de Jesus. Essa voz referida, que está sendo referida aqui, não é a voz de Jesus. Tá? Essa voz que está sendo referida aqui é a voz do que está sentado no trono. E a voz do que está sentado no trono é a voz do Pai. O Pai é invisível. O Pai ninguém jamais viu e jamais o verá. Nenhum homem, está escrito. Ele habita na luz inacessível, ele é inacessível, ele é invisível. Cristo o faz aparecer. Cristo é a expressa imagem dele. E por isso, quando João vira para ver quem fala com ele, ele vê o quê? O que o texto diz aí que ele vê? No versículo 12, né? Ele vê 7 candeeiros de ouro. E no meio, versículo 13, no meio dos 7 candeeiros de ouro, ele vê um semelhante ao Filho de Homem. A Filho de Homem. Esse semelhante a Filho de Homem é a imagem do Deus invisível que Paulo fala. A imagem do Deus invisível. Cristo é a imagem do Deus invisível. E essa imagem do Deus invisível é exatamente o que João vê quando ele vira, ao ouvir a voz do Pai, ok? Evidentemente, nós precisamos entender o contexto da revelação, né? João está num contexto, a revelação aconteceu num outro contexto, a revelação aconteceu na eternidade, né? João está dentro do tempo e espaço, a revelação aconteceu fora do tempo e fora do espaço. Precisamos entender esses princípios, tá bom? E pelo fato de João estar dentro do tempo e do espaço, limitado ao tempo e espaço, o próprio Jesus, o Cristo, né, viveu limitado ao tempo e espaço. Nasceu, cresceu, desenvolveu, morreu, o Pai o ressuscitou dentre os mortos, e a partir daí ele se tornou, né, imortal, entendeu? Então, João está dentro do tempo, mas Deus não vive dentro de tempo e de espaço. Por isso, se nós não prestarmos atenção nesses princípios, nós vamos ter problema, porque essa colocação aqui é exatamente por isso, dessa aparente, né, como se fosse Jesus, o que na verdade não é. Tá? Na verdade, aqui se refere ao Pai. Eu sou o Alfa e Ômega, o primeiro e o último se refere ao Pai, e o que vês escreve. Quem volta lá no versículo 1, a revelação de Jesus Cristo, né, a qual Deus lhe concedeu. Então, quem está mandando escrever? O Pai. O que vês escreve. Não é Jesus que está falando o que vê escreve, não. Quem está falando é o Pai. O que vê escreve. Porque o Pai passou a revelação para Jesus, né? E Jesus passou para o seu anjo. O seu anjo passou para João, o que está lá no versículo 1. Entendeu? Não podemos desconectar o texto do seu contexto. Quando desconectamos o texto do seu contexto, nós vamos ter, né, problemas. Texto sem contexto vira pretexto para heresias, para ensinos falsos, para distorção, né, dos assuntos, para atribuir a alguém uma posição que não é dele, ou tirar alguém da posição que lhe é devida e colocar outro. É o que acontece. Ok? Agora observa. Ele manda escrever um livro, tá? Enviar 7 igrejas, tal. E aí João volta para ver
né, de quem era a voz que falava com ele. E quando ele vira, vê 7 castiçais ou 7 candeeiros, né? Esses 7 candeeiros têm símbolos, que não vou entrar nisso aqui agora por causa do tempo, né? Mas mais à frente, quando tiver especificamente nas igrejas, falaremos sobre isso, tá certo? E ele viu 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros de ouro, um semelhante ao Filho do Homem, que é exatamente a representatividade do Pai Celestial. Em João capítulo 4, versículo 24, o próprio Jesus, né, disse que Deus é Espírito. Sim ou não? E quando o Pai ressuscita Jesus dos mortos, ele se apresenta aos discípulos na praia. O que ele diz para eles? Se você prestar atenção lá, o que ele diz para eles? Olha, apalpe aqui, palpem-me. Veja que eu não sou um espírito. Um espírito não tem carne nem osso como eu tenho. Aí a Bíblia diz que os discípulos ficaram ainda, né, meio temerosos, meio sem crer. Então ele falou, tem alguma coisa para comer aí? E apresentaram pão e peixe, ele comeu, provando para eles que ele não é espírito. Agora, se ele mesmo afirmou que Deus é espírito, e ele afirma para os seus discípulos que ele não é espírito, não precisamos prestar atenção nesses detalhes? Porque esses detalhes fazem toda a diferença. Entendeu? Então, quando João vira aqui, ele vê um semelhante ao Filho do Homem, que é exatamente quem? Jesus. Aí sim, aí eu estou vendo alguém que está representando quem deu a revelação. Ele está vendo alguém que está sendo a expressão visível daquele que é invisível. Está entendendo? Aí vai descrever aqui alguns detalhes, né? Vestido de uma roupa que chegava até os pés, cingido à altura do peito com um cinturão de ouro, né? E aí vai fazer algumas descrições sobre Jesus, que é o que nós vamos ver com você amanhã, se Deus quiser, se Deus permitir, a gente dá continuidade nessa reflexão diária com você amanhã, tá certo? Que Deus abençoe ricamente você, a sua família, que Deus abençoe os seus planos, seus projetos, e espero poder ter contribuído com você, com a sua compreensão do texto sagrado, sendo exatamente aquilo que Deus está falando. Tá bom? Fique na paz, Deus te abençoe e amanhã a gente está de volta e aí a gente vai falar na sequência aqui, tá? Dos detalhes que agora sim vai estar falando da pessoa de Jesus, tá? Agora, na continuidade aqui, vai estar dando detalhes da pessoa de Jesus, da posição de Jesus como representante do Pai. Vai estar dando detalhes de Jesus como representante do Deus invisível. A forma visível do Deus invisível. Aí sim, aí vai estar em consonância com os manuscritos originais, tá certo? E vai estar, consequentemente, como sentido daquilo que realmente Deus está falando, estava falando e quer falar. Ok? Deus te abençoe, fique na paz, beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro. Tá bom?